contínua em ômega, ou seja, existe a derivada parcial em relação à segunda variável em todos os pontos de ômega e tanto a f como df, dy são funções contínuas em ômega. Elas são contínuas em todos os pontos de ômega. E a equação diferencial. Vou escrever só uma vez, usando as duas palavras. E a equação diferencial f' de x igual a f de x, f de x. Lembrando que toda função de duas variáveis dá origem a uma equação diferencial. E toda equação diferencial ela pode ser escrita em termos de uma função de duas variáveis. Correto? Já foi visto. Então, dado x0, y0 pertencente a ômega, as seguintes afirmações são verdadeiras. São verdadeiras as seguintes afirmações, as seguintes proposições. Seguintes afirmações. Primeiro, tá? Primeira, vou colocar de preto. Primeira proposição, primeira afirmação. Existem um intervalo aberto I contendo x0. Você entende essa notação aqui? Existe um intervalo aberto I, tal que o x0 pertence a I, e uma solução φ de I em R da ED. ED significa o quê? Equação diferencial. Que equação diferencial? Essa equação aqui. Tal que φ de x0 é igual a y0. Tá? Então eu vou fazer um esboço aqui, ó. Fazer um esboço aqui para você entender. Aqui o y, digamos, vou desenhar tudo no primeiro quadrante, mas sem perda de generalidade. Tá aqui o conjunto ômega. O conjunto ômega é o quê? Aberto. Conjunto ômega é aberto. O ômega não contém o seu bordo. O ômega, estou pensando no interior, viu? No interior de ômega. Então, o que esse teorema está dizendo? Está dizendo o seguinte. Dado x0, y0, se você pegar um ponto x0, y0 aqui dentro de ômega, um ponto x0, y0 aqui dentro de ômega, existe um intervalo aberto I contendo x0, existe um intervalo aberto I contendo x0, e uma função com domínio I, que é solução da equação diferencial, ou seja, tem uma função f, uma função φ, cujo gráfico passa por aqui, cujo domínio é o intervalo I, que é solução da equação diferencial. Ou seja, a derivada de φ em x é o quê? É f de x, φ de x, qualquer que seja x pertencente a I. Existe. Então, esse teorema é um teorema de existência, primeiramente. Ele diz que por todo ponto x0, y0 contido em ômega, há uma solução da equação diferencial cujo gráfico passa por esse ponto. Entendido? Além disso,
Além disso, se psi de I em R, se psi de I em R, função, né? Se psi de I em R é solução da equação diferencial com psi de x0 igual a y0, então psi de x é igual a φ de x para todo x pertencente a ele. Por isso é que ele não é um teorema só de existência, é um teorema de existência e unicidade. Ou seja, eu não consigo duas soluções passando por esse ponto distintas. Só há uma solução com domínio I passando por esse ponto. Entendeu? Entendeu? Então, essa parte aqui pode ser lida aqui. Existe um intervalo aberto I e uma única solução φ de I em R dessa equação, tal que φ de x0 é igual a y0. Só tem uma com domínio I. Então, eu poderia escrever isso aqui numa frase só. Existe um intervalo I contendo x0 e uma única solução φ de I em R da equação diferencial, tal que φ de x0 é igual a y0. Por que eu não escrevo dessa maneira? Porque, no meu entender, isso fica mais simples de você compreender. Entendeu? Então, esse teorema é um teorema de existência e unicidade. Agora, não para por aí, tá? Tem mais coisa, tá? Que eu vou continuar aqui. Se φ1 de I1 em R e φ2 de I2 em R, tá? São soluções de quem? Da equação diferencial. Tá? Onde? I1 e I2 são intervalos abertos. Contendo x0. E φ1 de x0 é igual a φ2 de x0, que é igual a y0. Ou seja, se eu tenho duas soluções com domínios distintos, se eu tenho duas soluções da equação diferencial com domínios distintos, I1 e I2, sendo I e I2 intervalos abertos, que coincidem no x0 e tem o mesmo valor y0, quer dizer, coincidem no x0 com o valor y0, então você tem que φ1 de x é igual a φ2 de x, qualquer que seja x pertencente à interseção de I1 com I2. Ou seja, se eu tenho duas soluções dessa equação, definidas em dois intervalos abertos, I1 e I2, intervalo esses contendo x0, e as duas soluções em x0 são iguais a y0, tá certo? Tá certo? São iguais a y0, então as duas coincidem na interseção dos dois intervalos. Agora, o resultado que eu acho mais importante é o seguinte, é esse aqui. Existe, que é a tal da solução maximal, a solução definida no intervalo aberto. Existe um intervalo aberto J. Existe um intervalo aberto J contendo x0 e
uma solução φ de J em R da equação diferencial, que é a equação diferencial, essa equação aqui, com φ de x0 igual a y0, tal que se K é um intervalo e psi de K em R é uma solução da equação diferencial com psi de x0 igual a y0, então o K está contido em J, e vale o seguinte: φ de x é psi de x, basicamente eu escrevi a mesma coisa, mas eu prefiro assim. Então, psi, essa letra é psi de x é φ de x, qualquer que seja x pertencente a K. Isso aqui é o que nós chamamos de solução maximal, que tem uma solução definida no intervalo aberto máximo, tá certo? Ou seja, existe um aberto J pertencente a x0 e uma solução definida em J, uma solução φ de J em R dessa equação diferencial, que no ponto x0 é y0, de modo que se psi de K em R, onde K é um intervalo, é uma solução da equação com psi de x0 igual a y0, então o K está contido em J e φ de x é psi de x, qualquer que seja o x pertencente a K. Ou seja, existe uma única solução da equação diferencial que no x0 é y0, definida no intervalo aberto máximo. E qualquer outra solução que no ponto x0 é igual a y0, definida no intervalo K, o K é subconjunto de J. E ao longo de K, essa outra solução não é outra, ela coincide com a solução maximal, tá? Ou seja, há de fato uma solução definida no intervalo I aqui máximo contendo x0, e essa é a única solução definida em I, tá? E se uma outra é a única solução definida em I, tem essa solução máxima. E ela é única nesse sentido aqui. Esse teorema é o teorema de existência e unicidade de soluções de equações diferenciais ordinárias. Então, vamos aplicá-lo, tá? Para resolver, e vocês vão entender o procedimento de resolução de equação diferencial que eu farei aqui, e eu farei a solução sempre à luz desse teorema, que é o que deve ser feito. Deixa eu ver se eu escrevi alguma besteira, esqueci alguma coisa. Tá aí, seja ômega contida R2 no conjunto aberto, f de ômega R uma função contínua, tal que df dy seja contínua em ômega, tá? Contínua em ômega, e a equação diferencial. Dado x, y0 pertencente a ômega, esse x, y0 é interior a ômega. Por quê? Porque o ômega é um conjunto aberto. São verdadeiras as seguintes afirmações. Existe um intervalo aberto I contendo x0 e uma solução φ de em R da equação diferencial tal que φ de x0 é igual a y0. Além disso, se psi de em R é solução da mesma equação e no ponto x0 psi é y0, a psi tem que ser igual a φ. Ou seja, só tem uma solução. Existe um intervalo aberto contendo x0 e uma única solução da equação diferencial definida nesse intervalo. Mas vem mais. Se você tem duas soluções definidas em dois intervalos abertos da mesma equação diferencial
de modo que esses dois intervalos contêm o x0 e as duas soluções no ponto x0 são iguais a y0, então elas coincidem na interseção dos dois intervalos. Agora, a propriedade mais importante é essa daqui, a existência da solução maximal, a solução definida no intervalo máximo. Tá? Existe um intervalo aberto J contendo x0 e uma solução da equação diferencial definida em J, que no ponto x0 é y0, e além disso, se K é um intervalo e π de K em R é uma solução da mesma equação que no ponto x0 é y0, então necessariamente o K está contido em J e em K as duas coincidem. Entendido? Tá? E eu preciso só uma definição aqui para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. Seja f uma função. Lembrar essa definição. Só lembrar a definição lá do cálculo 1. F é uma função do cálculo 1. Pequeno, f pequeno, função de uma variável real e valor real. Tá? Nós dizemos que f é função nula. Nós dizemos que f é função nula quando f de x é igual a 0, qualquer que seja x pertencente ao domínio de f. Tá? Entendido? Conceito lá do cálculo 1. Isso porque, rigorosamente falando, não existe a função nula. Pois duas funções, se elas têm domínios distantes, elas são... Se elas têm domínios diferentes, elas são diferentes. Então, eu posso ter a função nula no intervalo 1, 2, e posso ter função nula, a função nula com domínio 1, 2, e a função nula com domínio intervalo 0, 3. Duas funções, elas só são iguais se elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, a mesma lei de formação. Então, eu tenho a função nula no intervalo dos positivos, tem a função nula no intervalo dos negativos, tem a função nula na reta toda. Não existe a função nula. Existe função nula. É a função que é zero em todos os pontos do seu domínio. Conceito lá do cálculo 1. Então, até que eu vou apagar, porque eu vou precisar de espaço agora para resolver. E eu apaguei aqui o que não devia apagar. E, olha lá, vou colocar aqui, φ de x, π de x é igual a quê? Φ de x, qualquer que seja x pertencente a K. Então, vocês vão entender a força desse teorema para resolver essa equação aqui, ó. Considere essa equação aqui. Seja a equação diferencial, seja a equação diferencial f' de x igual a x vezes f de x ao quadrado. Tá aí, essa equação aí. F' de x igual a x vezes f de x ao quadrado. Tem muito detalhe de conta que está nas notas, eu vou tentar ser o mais econômico possível aqui. Tá? Essa equação aqui. F' de x igual a x vezes f de x ao quadrado. Eu gosto de usar dois exemplos, esse é um deles, para abordar e discutir esse teorema. Tá? Então vamos resolver essa equação à luz do teorema. Olha, primeiro observe uma coisa. Essa equação é a equação f de o quê? F de xy, onde o quê, hein? F de xy não. É f de x, onde... Quem é f de xy, hein? É quem? xy ao quadrado.
Quem é o domínio dessa função? Quem é o domínio dessa função? F grande. R2.